Jesus dá a lição em filha que desligava aparelho de oxigênio da mãe quando estava com raiva. História real. O calor sufocante de Feira de Santana, na Bahia, parecia ainda mais opressivo dentro daquele quartinho apertado nos fundos da casa. O cheiro de remédio misturado com urina e suor impregnava cada canto, grudava nas paredes descascadas, entrava pelos pulmões e não saía mais. No meio daquela penumbra úmida, sobre uma cama velha de casal que rangia a cada movimento, estava Dona Marlene, 68 anos, com o corpo frágil e consumido pela doença pulmonar obstrutiva crônica que aprendia aquela cama há quase 2 anos. Seus olhos fundos se moviam devagar, seguindo o ventilador quebrado no teto que não girava mais, enquanto o som constante do concentrador de oxigênio preenchia o silêncio como uma respiração mecânica, artificial, que a mantinha viva. Do outro lado da parede fina, na sala, Camila estava sentada no sofá furado, com seus 34 anos aparentando muito mais, o rosto marcado por rugas de amargura e olhos sempre irritados. Ela enrolava um cigarro com dedos nervosos, as unhas roídas até a carne viva, enquanto olhava fixamente para o celular quebrado na tela, xingando baixinho porque o sinal da internet não pegava. Camila era filha única, a única pessoa que restara para cuidar de Dona Marlene depois que o pai morreu de cirrose e os irmãos que ela nunca teve não existiam para dividir aquele fardo. Ela havia largado o emprego de caixa de supermercado 3 meses atrás, quando a mãe piorou e não conseguia mais ficar sozinha nem por 5 minutos. Agora, dependia do benefício miserável da mãe. Mal dava para comprar comida e remédio, e cada dia que passava, Camila sentia o ódio crescer dentro do peito como um tumor maligno que a estava matando por dentro. Foi numa terça-feira de tarde, quando o calor estava insuportável e a luz tinha sido cortada de novo por falta de pagamento, que aconteceu pela primeira vez. Dona Marlene havia chamado Camila pelo menos 15 vezes em 2 horas, sempre com aquela voz fraca e desesperada que parecia uma criança pedindo socorro. Camila, filha, me dá água. Camila, me ajuda a virar de lado. Camila, a fralda tá suja. Camila, Camila, Camila. O nome dela saía daquela boca como uma maldição, como uma corrente que a prendia naquela casa, naquela vida miserável, naquele inferno sem saída. Camila estava na cozinha tentando fazer arroz com ovo, a única coisa que tinha na despensa vazia, quando escutou pela 16ª vez: Camila, me ajuda aqui. Algo quebrou dentro dela. Algo que já estava rachado há muito tempo finalmente se estilhaçou em 1000 pedaços. Ela largou a colher de pau com tanta força que respingou óleo quente no braço, atravessou a sala como um furacão e entrou no quarto da mãe com os olhos pegando fogo. "O que é agora, mãe? O que é agora?" gritou Camila, a voz ecoando nas paredes finas. Dona Marlene se assustou, tentou falar que estava com falta de ar, que o aparelho parecia não estar funcionando direito, mas mal conseguiu articular as palavras. E foi nesse momento, nesse exato momento de raiva cega e desespero acumulado, que Camila viu o botão vermelho do concentrador de oxigênio piscando ali na parede, tão tentador, tão fácil. Sem pensar, sem medir as consequências, ela apertou o botão e desligou o aparelho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O ronco constante da máquina parou e por 3, 4, 5 segundos eternos, houve apenas o silêncio pesado e culpado. Dona Marlene arregalou os olhos em pânico absoluto, levou a mão trêmula à cânula no nariz, tentou puxar o ar que não vinha mais, a boca se abrindo e fechando como um peixe fora de água. Camila ficou ali parada, congelada, vendo a mãe sufocar, e por um instante horrível e diabólico pensou: só mais 1 minuto. Só mais 1 minuto e acaba tudo. Mas o desespero no rosto de Dona Marlene, aquele terror primitivo de quem está morrendo, a trouxe de volta à realidade.
Ela apertou o botão novamente, religou o aparelho e o oxigênio voltou a fluir. Dona Marlene puxou o ar com um som gutural, desesperado, enchendo os pulmões que não funcionavam direito, chorando baixinho, as lágrimas descendo pelas bochechas enrugadas e caindo no travesseiro manchado. Camila saiu do quarto sem dizer nada. Trancou-se no banheiro e vomitou. Mas, ao mesmo tempo, uma parte sombria dela se sentiu poderosa. Pela primeira vez em anos, ela tinha controle sobre alguma coisa. E essa sensação, por mais doentia que fosse, era viciante. A partir daquele dia, sempre que Camila estava com raiva, sempre que a mãe a chamava demais, sempre que o desespero apertava forte demais, ela entrava no quarto e desligava o oxigênio. Às vezes por 30 segundos, às vezes por 1 minuto inteiro. Cada vez durava um pouco mais, e cada vez ficava mais fácil ignorar os olhos suplicantes de Dona Marlene, os gestos desesperados pedindo ar, a agonia silenciosa de quem está sendo lentamente asfixiada pela própria filha. Camila se tornou um monstro, mas um monstro que ela mesma não reconhecia no espelho. De noite, deitada na cama, ela ouvia o aparelho de oxigênio do outro lado da parede e pensava em desligar para sempre. Só apertar o botão e deixar. Ninguém ia desconfiar. A mãe estava doente mesmo. Qualquer hora ia acontecer. Seria só antecipar o inevitável. Mas sempre que esse pensamento vinha, um frio subia pela espinha. Uma voz dentro da cabeça gritava que ela estava perdida, que havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. E então Camila bebia. Cachaça barata, cerveja quente, qualquer coisa que fizesse aquela voz calar a boca e deixasse ela dormir sem sonhar. Dona Marlene, por outro lado, vivia em terror constante. Ela sabia exatamente o que a filha estava fazendo, mas não tinha forças para se defender, não tinha ninguém para quem pedir ajuda. Os vizinhos eram distantes, não tinha mais amigas vivas, a família toda tinha morrido ou sumido pelo Brasil afora. Restava apenas ela e Camila, presas naquele ciclo doentio de dependência e ressentimento. Mas Dona Marlene tinha uma arma secreta que Camila desconhecia. Nos momentos em que ficava sozinha no quarto, quando Camila saía para comprar cigarro ou beber no bar da esquina, Dona Marlene orava. Ela orava como nunca tinha orado na vida. Deitada naquela cama, com a cânula no nariz e o corpo fraco que mal obedecia aos comandos, ela erguia as mãos trêmulas para o céu e clamava com o que restava de voz: Jesus, meu Senhor, meu Salvador, olha para minha filha. Ela não era assim. Ela era uma menina boa, amorosa, cheia de sonhos. A vida quebrou ela, Senhor. Eu sei que eu sou um peso, eu sei que sou um fardo, mas ela é minha filha. Não deixa ela se perder, não deixa ela cometer um pecado que não tem volta. Salva minha Camila, Jesus. Pelo teu sangue derramado na cruz, salva minha menina. E Dona Marlene chorava e orava e chorava mais, intercedendo pela filha que a torturava, perdoando sem que Camila soubesse que estava sendo perdoada. Camila estava cada vez mais distante, cada vez mais fria, cada vez mais próxima do abismo. Ela havia parado de conversar com a mãe, só entrava no quarto para dar comida, trocar fralda, virar o corpo para não dar escara. Tudo feito com brutalidade mecânica, sem olhar nos olhos, sem uma palavra de carinho. E o pior de tudo é que Camila sabia que estava errada. Ela sabia que estava matando a mãe aos poucos, pedaço por pedaço, sufocamento por sufocamento. Mas o ódio era mais forte. O ressentimento por ter perdido a juventude, por não ter casado, por não ter filhos, por estar presa naquela casa fedorenta, cuidando de uma velha que não morria nunca, era como um veneno que corria nas veias e não tinha antídoto. Camila olhava para as amigas nas redes sociais, viajando, se casando, sorrindo, e sentia uma inveja que queimava por dentro.
Por que ela não podia ter aquela vida? Por que tinha que ser ela a sacrificada? E toda vez que essas perguntas vinham, a resposta era a mesma. A culpa era da mãe. Se a mãe morresse, ela seria livre. Se a mãe morresse, tudo se resolveria. Foi numa sexta-feira à noite, depois de Camila ter desligado o oxigênio por quase 2 minutos seguidos durante uma discussão sobre dinheiro, que algo extraordinário aconteceu. Dona Marlene estava deitada, ainda tentando recuperar o fôlego, o coração disparado dentro do peito magro, quando ela fechou os olhos e orou com uma intensidade que nunca tinha sentido antes. Jesus, eu não aguento mais. Eu sei que meu tempo está chegando, mas não me deixa morrer pelas mãos da minha filha. Não deixa ela carregar esse peso pelo resto da vida. Senhor, faz alguma coisa. Intervém. Mostra para ela que ainda há salvação. Mostra para ela o teu amor. Eu te peço, Senhor, não pela minha vida, mas pela alma da minha filha. E enquanto Dona Marlene orava com lágrimas escorrendo pelo rosto, algo estava se movendo no mundo espiritual. No céu, diante do trono da graça, aquela oração de mãe subia como incenso precioso, e a resposta estava prestes a descer. Se você está acompanhando esta história e está tocado por ela, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Sua participação nos ajuda a continuar compartilhando mensagens de fé e esperança. Naquela mesma noite, Camila estava sentada na sala, bebendo cachaça direto da garrafa, olhando para o celular sem realmente ver nada, quando de repente sentiu um cansaço profundo cair sobre ela como uma coberta pesada. Ela cambaleou até o quarto dela, que ficava ao lado do quarto da mãe, e caiu na cama sem tirar a roupa, mas o sono que veio não foi um sono normal. Era como se ela estivesse sendo puxada para baixo, afundando num poço escuro e sem fundo. E então, no meio dessa escuridão sufocante, uma luz começou a aparecer. Uma luz dourada, brilhante, quente, que cortava a escuridão como uma espada. Camila tentou abrir os olhos, mas não conseguia distinguir se estava dormindo ou acordada. A luz ficou mais forte, mais intensa, até que ela teve que cobrir o rosto com as mãos. E quando finalmente conseguiu olhar de novo, ele estava lá. Jesus Cristo em pé aos pés da cama dela, vestido com roupas brancas que brilhavam como se fossem feitas de luz pura. Os olhos penetrantes fixos nela com uma mistura de amor e autoridade que fazia os joelhos fraquejarem. O cabelo escuro e comprido caía sobre os ombros e as mãos, aquelas mãos marcadas por cicatrizes nas palmas, estavam abertas em sua direção. Camila não conseguia se mexer. Estava paralisada, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela queria gritar, mas nenhum som saía. Jesus deu um passo em direção a ela, e quando ele falou, a voz encheu todo o quarto, reverberou nas paredes, entrou pelos ouvidos e penetrou direto no coração. Camila. Só o nome dela, só aquela palavra. Mas a forma como ele disse carregava peso de eternidade, conhecimento profundo, verdade absoluta. Camila começou a tremer violentamente, os dentes batendo, suor frio descendo pela testa. Jesus continuou: Eu sei tudo o que você tem feito. Eu vi cada vez que você desligou o oxigênio da sua mãe. Eu estava lá, Camila. Eu estava no quarto, vendo ela sufocar, vendo o terror nos olhos dela, vendo você se tornar o que você jurou nunca ser. As palavras eram como flechas de fogo, cada uma perfurando o peito de Camila, rasgando as camadas de justificativas e mentiras que ela tinha construído para si mesma. Ela quis dizer que não era bem assim, que a mãe não entendia o sofrimento dela, que ela não tinha escolha, mas as palavras morreram na garganta. Jesus levantou a mão direita e, de repente, o quarto se transformou. As paredes desapareceram
e Camila se viu vendo cenas da própria vida passando diante dos olhos como um filme acelerado. Ela se viu criança, com 7 anos, sentada no colo da mãe depois de ter caído de bicicleta e ralado o joelho, Dona Marlene soprando o machucado e cantando baixinho para acalmar a dor. Viu a mãe trabalhando dupla jornada como faxineira para pagar a escola particular dela, chegando em casa com as costas doendo, mas sempre com um sorriso no rosto. Viu a mãe no dia da formatura dela do ensino médio, chorando de orgulho na primeira fila, a única da família que tinha conseguido terminar os estudos. Viu a mãe vendendo as próprias joias, as poucas que tinha, para ajudar Camila quando ela perdeu o emprego pela primeira vez. Cada memória era uma punhalada. Cada lembrança mostrava o amor incondicional que ela tinha esquecido, que tinha enterrado debaixo do ressentimento e da amargura. Mas Jesus não parou por aí. Ele mostrou as cenas recentes. Camila se viu de fora, como se fosse outra pessoa, entrando no quarto da mãe com olhos de ódio, desligando o aparelho de oxigênio com um sorriso cruel no canto da boca. Viu Dona Marlene sufocando, as mãos agarrando o lençol em desespero, a boca tentando sugar ar que não existia, os olhos arregalados em pânico e traição. Olha o que você fez, Camila. Olha o que você se tornou. A voz de Jesus ecoava com tristeza profunda. E então veio a cena mais devastadora de todas. Dona Marlene sozinha no quarto escuro, de joelhos ao lado da cama mesmo com as pernas trêmulas e fracas, orando. Jesus, perdoa minha filha. Ela não sabe o que faz. Salva ela, Senhor. Não importa o que ela me faça. Salva minha menina. Dona Marlene estava orando por ela. Depois de tudo, depois de cada sufocamento, de cada crueldade, de cada olhar de ódio, a mãe estava de joelhos intercedendo pela filha que a torturava. Camila sentiu como se tivessem arrancado o coração do peito e esmagado na frente dela. Jesus se aproximou mais, tão perto que Camila podia sentir o calor da presença dele. Uma presença que, ao mesmo tempo, confortava e aterrorizava. Eu sou Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu morri na cruz pelos seus pecados, Camila, pelos seus e pelos de sua mãe. Eu sofri, sangrei, fui despedaçado para que você pudesse ter vida. E você está usando essa vida para quê? Para matar quem te ama? Para se vingar de quem se sacrificou por você? Cada palavra era como um martelo quebrando o coração de pedra que Camila tinha construído. Ela começou a chorar, lágrimas quentes e desesperadas que não paravam de sair, o corpo inteiro sacudindo de soluços. Jesus estendeu a mão e tocou a testa dela com os dedos. E naquele toque, Camila sentiu toda a dor que tinha causado, toda a agonia que a mãe tinha passado, todo o amor que tinha desperdiçado. Era insuportável, era devastador, era a verdade nua e crua que ela não podia mais evitar. Camila caiu de joelhos na cama, as mãos cobrindo o rosto, o choro se transformando em gritos de remorso. Jesus, Jesus, me perdoa, eu sou um monstro, eu quase matei minha mãe, eu sou horrível, eu não mereço perdão, eu não mereço nada. Ela gritava com toda a força dos pulmões, a voz rouca e quebrada, o corpo tremendo tão violentamente que mal conseguia ficar de pé. Jesus se ajoelhou ao lado dela, colocou a mão grande e calejada sobre os ombros trêmulos de Camila e disse com voz firme, mas cheia de misericórdia: Você não merece, mas eu ofereço. Esse é o meu amor. Esse é o sacrifício que fiz. Não por quem merece, mas por quem precisa. Camila olhou para cima através das lágrimas que embaçavam a visão e viu os olhos de Jesus, olhos que continham todo o universo, toda a eternidade, toda a compaixão que ela não conseguia entender. Mas eu machuquei ela tanto, eu fiz coisas horríveis, como eu posso voltar atrás? Jesus apertou o ombro dela com mais força. Você vai voltar para aquele quarto agora. Vai acordar,
vai entrar lá e vai se ajoelhar diante de sua mãe, vai pedir perdão com todo o seu coração, vai cuidar dela com amor, com paciência, com gratidão pelos dias que ainda restam. Consegue fazer isso, Camila? Camila soluçou mais alto, o corpo sacudindo. Eu tenho medo, Jesus. E se ela não me perdoar? E se for tarde demais? E se eu não conseguir mudar? Jesus levantou o rosto dela com a mão, obrigando-a a olhar nos seus olhos. Ela já te perdoou. Todas as noites, todas as vezes, ela nunca parou de te amar. E quanto a mudar? Você não vai fazer isso sozinha. Eu vou estar com você. A cada momento, a cada dificuldade, a cada tentação de voltar à raiva, eu estarei lá. Mas você precisa escolher. Vai continuar sendo o que você se tornou ou vai se transformar na filha que ela sempre acreditou que você poderia ser? Camila fechou os olhos, respirou fundo e no meio de toda aquela dor, de toda aquela vergonha, de todo aquele remorso, encontrou uma fagulha minúscula de esperança. Ela abriu os olhos de novo, as lágrimas ainda escorrendo, e disse com voz embargada, mas firme: Eu juro, Jesus, eu juro por tudo que eu mais amo que eu vou mudar. Eu vou cuidar dela. Eu vou amar ela. Eu vou ser a filha que ela merece. Eu juro. Jesus sorriu, um sorriso triste, mas cheio de esperança. Colocou a mão sobre a cabeça de Camila em bênção e disse: Então levanta e anda, tua fé te salvou. A luz explodiu em intensidade cegante e Camila acordou de repente, sentada na cama, suor encharcando a roupa, o coração disparado, as lágrimas ainda molhadas no rosto. Por um instante ela não soube onde estava, se tinha sido um sonho ou realidade, mas a sensação do toque de Jesus ainda queimava na testa e a convicção no coração era absolutamente real. Ela olhou para as mãos, as mesmas mãos que tinham desligado o oxigênio tantas vezes, e um nojo profundo subiu pela garganta. Camila se levantou cambaleando, atravessou o corredor escuro tropeçando nos próprios pés. Empurrou a porta do quarto da mãe com tanta força que bateu na parede. O concentrador de oxigênio estava ligado, o ronco constante preenchendo o silêncio, e Dona Marlene estava dormindo, o rosto tranquilo na luz fraca que vinha da rua. Camila se aproximou da cama, caiu de joelhos no chão frio de cimento, agarrou a mão magra e gelada da mãe e começou a chorar como uma criança perdida. Mãe, mãe, acorda, por favor, acorda. Eu preciso falar com você. Se essa história está tocando o seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias de fé e transformação. Dona Marlene acordou assustada, os olhos piscando confusos, tentando entender o que estava acontecendo. Ela viu a filha de joelhos ao lado da cama, chorando desesperadamente, segurando sua mão, e por um instante sentiu medo de que fosse mais uma tortura, mais um jogo cruel. Mas quando olhou bem nos olhos de Camila, viu algo diferente. Viu arrependimento genuíno, viu dor verdadeira, viu a filha que ela conhecia voltando de um lugar muito distante e escuro. Filha! O que aconteceu? Você está bem? A voz fraca de Dona Marlene saiu trêmula. Camila apertou a mão da mãe com mais força, as lágrimas caindo sobre os dedos enrugados. Eu não estou bem, mãe. Eu não estou nada bem. Eu fiz coisas horríveis com a senhora. Eu desligava seu oxigênio quando estava com raiva. Eu queria que a senhora morresse. Eu sou um monstro, mãe. Eu sou horrível. Dona Marlene fechou os olhos devagar, as lágrimas também começando a rolar. Mas ela não soltou a mão da filha. Ela já sabia. Ela sempre soube. Mas ouvir a confissão, ouvir o arrependimento, era o que ela tinha pedido a Jesus todas aquelas noites. Camila continuou, as palavras saindo em jorros desesperados. Jesus apareceu para mim, mãe.
Ele apareceu e me mostrou tudo. Me mostrou a senhora orando por mim. Me mostrou tudo que a senhora fez por mim a vida inteira. E me mostrou o monstro que eu virei. Eu não mereço seu perdão, mãe. Eu não mereço nada. Mas eu estou implorando. Eu estou implorando que a senhora me perdoe. Eu vou mudar, mãe. Eu juro que eu vou mudar. Eu vou cuidar da senhora direito. Eu vou te amar como a senhora sempre me amou. Só me dá uma chance. Por favor, mãe. Por favor. Dona Marlene abriu os olhos inundados de lágrimas, puxou a filha com a pouca força que tinha e beijou a testa dela. Beijou os cabelos desgrenhados, segurou o rosto de Camila entre as mãos trêmulas. Minha filha, minha menina, eu já te perdoei. Todas as vezes. Eu nunca parei de te amar. Eu nunca vou parar. E mãe e filha choraram juntas, abraçadas, enquanto lá fora o sol começava a nascer e trazer um novo dia, um novo começo, uma nova chance. Os dias que se seguiram foram difíceis, mas diferentes. Camila acordava cedo, entrava no quarto da mãe com um sorriso, por mais forçado que fosse no começo, e dizia bom dia. Ela preparava café, ajudava a mãe a sentar, conversava sobre coisas simples, pequenas, normais. Mas a transformação não era mágica nem instantânea. Ainda tinha momentos em que a raiva vinha, em que o cansaço apertava, em que a vontade de desistir batia forte no peito. E nesses momentos, Camila fechava os olhos e lembrava do toque de Jesus na testa. Lembrava da promessa que tinha feito. Lembrava dos olhos da mãe orando por ela. E ela respirava fundo, pedia forças e continuava. Ela começou a frequentar uma congregação pequena perto de casa. Um grupo de pessoas simples que se reunia num salão alugado para cantar, orar e estudar a Bíblia. No começo, Camila ficava no fundo, quieta, com vergonha de olhar nos olhos dos outros, sentindo que todos sabiam do que ela tinha feito. Mas aos poucos foi se abrindo, foi contando pedaços da história, foi encontrando acolhimento onde esperava julgamento. 3 meses depois do encontro com Jesus, num domingo de manhã, Camila estava sentada na segunda fileira daquela congregação simples, ao lado de Dona Marlene, que tinha conseguido sair de casa pela primeira vez em 2 anos, levada numa cadeira de rodas emprestada. O pastor, um homem jovem de não mais de 40 anos, tinha pedido se alguém queria dar um testemunho. Camila sentiu o coração disparar, as mãos ficarem suadas, a voz na cabeça gritando para ficar quieta. Mas outra voz, mais suave, mais firme, sussurrou: Conta. Conta para que outros saibam que eu posso transformar qualquer vida. Camila se levantou trêmula, as pernas bambas, foi até a frente com passos inseguros. Olhou para as 30 pessoas ali reunidas, viu os olhos curiosos, viu a mãe no fundo sorrindo e encorajando, e começou a falar. Meu nome é Camila. E eu quase matei minha mãe. O silêncio que caiu na sala foi pesado, mas ela continuou. Eu cuidava dela, mas com ódio. Eu desligava o aparelho de oxigênio dela quando ficava com raiva. Eu queria que ela morresse para eu ficar livre. Pessoas colocaram a mão na boca em choque, outras começaram a chorar, mas ninguém se levantou e saiu. Camila respirou fundo, as lágrimas começando a cair. Até que Jesus Cristo apareceu para mim. Ele me mostrou tudo o que eu tinha feito. Me mostrou o amor que eu tinha esquecido. Me mostrou minha mãe orando por mim enquanto eu a torturava. E ele me deu uma escolha: continuar sendo o monstro que eu tinha virado ou me transformar. Camila olhou para Dona Marlene, que estava chorando silenciosamente, as mãos juntas em oração. Eu escolhi mudar. E não foi fácil. Ainda não é. Todo dia eu acordo e preciso escolher de novo. Escolher amar em vez de odiar. Escolher servir em vez de me ressentir. Escolher perdoar a mim mesma porque Jesus já me perdoou. Ela fez uma pausa, limpou as lágrimas com as costas da mão e disse com voz firme: Mãe, eu sei que já pedi perdão em particular, mas eu preciso fazer isso na frente de todos.
Perdoa sua filha por tudo que eu fiz. Perdoa por cada vez que eu fui cruel, por cada vez que eu desejei sua morte, por cada segundo de sofrimento que eu causei. Eu te amo, mãe, e eu vou passar o resto da minha vida mostrando isso. Dona Marlene tentou se levantar da cadeira, mas não conseguiu. Então estendeu os braços e Camila correu até ela, se ajoelhou no chão e as duas se abraçaram enquanto a congregação toda chorava junto, glorificando a Deus pela obra de transformação que estava vendo acontecer ali diante dos olhos. O pastor teve que pausar o culto por 10 minutos porque ninguém conseguia parar de chorar. Nos meses seguintes, Camila se dedicou de corpo e alma a cuidar da mãe. Ela acordava às 6 da manhã, dava banho com carinho, trocava fraldas sem reclamar, penteava os cabelos brancos devagar, fazia as refeições preferidas mesmo quando o dinheiro estava curto. Ela conseguiu um trabalho de meio período, fazendo faxina em casas de família, indo de tarde enquanto uma vizinha ficava com Dona Marlene, e com o dinheiro extra comprava frutas, remédios melhores. Até pintou o quarto da mãe de azul claro, porque ela disse que aquela cor lembrava o céu. Mas a transformação maior era no relacionamento. Elas conversavam por horas. Camila pedindo desculpas mais uma vez. Dona Marlene relembrando histórias da infância, as duas rindo de bobagens. Chorando juntas, orando juntas. Camila aprendeu a ver a mãe não como um fardo, mas como um presente precioso que ainda estava ali, respirando, viva, capaz de amar e ser amada. E toda noite, antes de dormir, Camila entrava no quarto da mãe, se ajoelhava ao lado da cama e orava. Jesus, obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por me dar essa segunda chance. Me ajuda a ser melhor amanhã do que fui hoje. 1 ano e meio depois do encontro sobrenatural com Jesus, numa tarde de outubro, Dona Marlene estava sentada na cadeira de rodas no quintal pequeno dos fundos, tomando um sol fraco que ainda aquecia os ossos, quando ela chamou Camila, que estava estendendo roupa no varal. Filha, vem aqui. Preciso te contar uma coisa. Camila largou a cesta de roupa e se sentou no chão ao lado da cadeira, segurando a mão da mãe. Dona Marlene sorriu, aquele sorriso tranquilo de quem já fez as pazes com a vida, e disse: Eu tive um sonho essa noite. Jesus veio até mim, bem parecido com o que você me contou. Ele me disse que minha missão aqui está quase completa. Que eu vou descansar logo, mas que eu posso ir em paz porque minha filha está salva. Camila sentiu o coração apertar, as lágrimas começando a subir, mas Dona Marlene apertou a mão dela com força. Não fica triste, não, minha filha. Eu estou pronta. Eu já vi o milagre que eu pedi. Eu vi você voltar para Jesus. Eu vi você se transformar. Agora, eu só quero te pedir uma coisa. Camila limpou as lágrimas que já escorriam e perguntou com voz embargada: O que, mãe? Qualquer coisa. Dona Marlene olhou fundo nos olhos da filha. Quando eu partir, eu quero que você continue orando. Quero que você ajude outras pessoas que estão perdidas como você estava. Quero que você conte essa história nossa para todo mundo que precisar ouvir. Promete? Camila abraçou a mãe apertado, chorando no ombro frágil. Eu prometo, mãe. Eu prometo. 3 semanas depois, numa manhã tranquila de sábado, Dona Marlene não acordou. Ela estava deitada na cama com o rosto sereno, as mãos cruzadas sobre o peito e um sorriso suave nos lábios, como se tivesse adormecido vendo algo lindo. O concentrador de oxigênio ainda estava ligado, funcionando perfeitamente, mas ela simplesmente tinha ido embora, na hora certa, da forma certa. Camila encontrou a mãe, se ajoelhou ao lado da cama e chorou. Mas não era um choro de desespero ou culpa. Era um choro de gratidão. Gratidão por Jesus ter intervindo a tempo. Gratidão por ter tido a chance de se redimir. Gratidão pelos últimos 2 anos que tinham sido os mais difíceis, mas também os mais preciosos de toda a sua vida. Ela segurou a mão fria da mãe e sussurrou: Obrigada, mãe.
Obrigada por nunca ter desistido de mim. Obrigada por ter orado quando eu não merecia. Descansa agora. Você merece. O funeral foi simples, mas emocionante. A pequena congregação toda compareceu. Cantaram hinos de esperança. E Camila deu o testemunho mais uma vez, contando a história completa, sem esconder nada, glorificando a Jesus pela transformação que só ele poderia ter feito. 2 semanas depois do enterro, Camila estava organizando as coisas da mãe quando encontrou uma caixa de sapato velha embaixo da cama. Dentro havia cartas, dezenas de cartas escritas à mão pela mãe ao longo dos últimos 2 anos. Cartas endereçadas a Camila que nunca tinham sido entregues. Com as mãos tremendo, Camila abriu a primeira. Minha querida filha, hoje você me machucou de novo, mas eu continuo orando por você. Jesus me mostrou que você vai se transformar. Eu não vou desistir. E a segunda? Camila, meu amor, sei que você está sofrendo. Sei que cuidar de mim é pesado. Mas Jesus tem um plano lindo para sua vida. Eu vejo. E assim, carta após carta, Camila leu as palavras de amor, perdão e fé inabalável que a mãe tinha escrito nos dias mais sombrios. Em cada carta, Dona Marlene intercedia, profetizava a transformação, declarava bênção sobre a filha que a torturava. Camila chorou tanto lendo aquelas cartas que ficou com dor de cabeça, mas era um choro que limpava, que curava, que fechava feridas antigas. Na última carta, escrita apenas 3 dias antes de morrer, Dona Marlene tinha escrito: Camila, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Mas quero que saiba que eu morri feliz. Vi minha menina voltar para o caminho. Vi Jesus cumprindo sua promessa. Agora usa sua história, salva outras filhas e filhos perdidos. Mostra que Jesus transforma de verdade. Te amo para sempre. Sua mãe. 4 meses se passaram. Camila estava trabalhando mais. Tinha conseguido um emprego fixo como auxiliar de limpeza num hospital. Ganhava melhor, conseguia pagar as contas. Mas ela sentia um vazio, um chamado que não conseguia ignorar. Um domingo, depois do culto, ela procurou o pastor e disse: eu quero fazer algo em nome da minha mãe, algo que ajude outras pessoas. O pastor sorriu e disse: tem um abrigo para dependentes químicos a 3 quarteirões daqui. Eles precisam de voluntários. Acho que sua história seria poderosa lá. Camila começou a visitar o abrigo toda terça à noite. No começo, só ajudava na cozinha, servia comida, lavava a louça. Mas aos poucos, foi conversando com os internos, ouvindo histórias que pareciam espelhos da sua própria, vendo nos olhos daquelas pessoas o mesmo desespero que ela tinha sentido. E um dia, o coordenador do abrigo pediu se ela podia falar com um grupo de 10 jovens que estava resistindo ao tratamento. Camila aceitou. Entrou naquela sala com cadeiras em círculo, olhou para aqueles rostos marcados, cansados, descrentes, e começou a contar sua história. Contou sobre o ódio, sobre desligar o oxigênio, sobre querer que a mãe morresse. Contou sobre Jesus aparecendo, sobre a transformação, sobre os 2 anos de redenção. E quando ela terminou, 3 rapazes estavam chorando. Uma moça tinha a mão na boca em choque, e todos estavam em silêncio absoluto. Um dos rapazes não devia ter mais de 20 anos. Levantou a mão tremendo e disse: eu bato na minha mãe quando ela tenta me impedir de sair para usar droga. Eu empurrei ela escada abaixo uma vez. Ela quebrou o braço. A voz dele quebrou. Será que Jesus consegue transformar alguém como eu? Camila se levantou. Foi até ele, colocou a mão no ombro dele e disse com firmeza: se Jesus transformou alguém como eu, que quase matou a própria mãe sufocando ela, ele pode transformar você também, mas você precisa querer, precisa se arrepender de verdade, precisa escolher mudar. O rapaz caiu de joelhos ali mesmo, na frente de todos, e começou a chorar pedindo perdão a Jesus, pedindo ajuda,
pedindo transformação. Outros 3 se juntaram a ele, e Camila orou por cada um, impondo as mãos, declarando libertação, declarando nova vida. Naquele dia, 4 jovens entregaram suas vidas a Jesus Cristo, e Camila entendeu qual era seu propósito, qual era o legado que a mãe tinha deixado. Ela não era só mais uma ex-viciada em ódio que tinha se arrependido. Ela era uma testemunha viva do poder transformador de Jesus, uma ponte entre o desespero e a esperança. 1 ano depois, Camila estava coordenando um grupo de apoio para filhos e filhas que cuidavam de pais doentes. O grupo se reunia toda quinta à noite na congregação e tinha crescido de 3 pessoas para 25. Ela compartilhava ferramentas práticas, mas principalmente compartilhava Jesus. Ensinava sobre perdão, sobre gratidão, sobre ver os pais não como fardo, mas como bênção temporária. Muitas pessoas chegavam no grupo com o mesmo ódio que ela tinha sentido, com a mesma exaustão, com os mesmos pensamentos sombrios. E Camila não julgava. Ela entendia. Ela havia estado lá. Mas ela também mostrava o caminho de saída. O caminho que passava pela cruz, pelo arrependimento, pela transformação genuína. Dezenas de famílias foram restauradas através daquele grupo. Filhos voltaram a amar pais. Filhas pararam de maltratar mães. E cada vitória era uma glória dada a Jesus. Cada transformação era um testemunho do que ele tinha feito primeiro na vida de Camila. Num domingo de manhã, exatos 3 anos depois do encontro com Jesus, Camila estava na frente da congregação, dando seu testemunho mais uma vez. Mas dessa vez, para uma igreja lotada com mais de 200 pessoas. O vídeo daquele testemunho foi gravado e compartilhado nas redes sociais, alcançando milhares de visualizações. Centenas de pessoas comentaram, dizendo que estavam passando pela mesma situação, que maltratavam seus pais, que precisavam de ajuda. Camila respondeu a cada comentário que conseguia, orando por cada pessoa, direcionando para congregações locais, oferecendo palavras de esperança. Sua história se espalhou. Ela foi convidada para falar em outras igrejas, em abrigos, em centros de recuperação, e em cada lugar, pessoas eram tocadas, vidas eram transformadas, famílias eram restauradas, tudo porque Jesus tinha decidido intervir naquela noite, naquele quartinho em Feira de Santana, na vida de uma filha perdida e de uma mãe que nunca parou de orar. 5 anos depois do encontro sobrenatural, Camila estava casada com um homem bom que ela conheceu na congregação, um viúvo que também cuidava da mãe idosa e entendia suas lutas. Eles não tinham muito dinheiro, mas tinham paz, tinham propósito, tinham Jesus. Camila criou um projeto social chamado Filhos que Amam, financiado por doações, que oferecia suporte psicológico, espiritual e prático para cuidadores familiares. O projeto atendia mais de 50 famílias por mês e estava crescendo, mas o mais importante não eram os números. Era o fato de que vidas estavam sendo salvas, relacionamentos estavam sendo restaurados, o legado de Dona Marlene estava vivo, multiplicado, impactando gerações. Camila mantinha uma foto da mãe na sala de casa. E toda manhã, antes de sair para trabalhar, ela parava na frente daquela foto e dizia: "Obrigada, mãe. Obrigada por ter orado. Obrigada por nunca ter desistido. Eu prometo que vou continuar honrando sua memória, salvando outras famílias." E então ela olhava para cima e sussurrava: "E obrigado, Jesus. Obrigado por não ter desistido de mim quando eu não merecia. Obrigado por ter me dado uma segunda chance. Usa minha vida para o teu propósito." Amém. A história de Camila e Dona Marlene se tornou um testemunho poderoso de que não importa quão longe você caiu, não importa quão terrível foi seu pecado, Jesus Cristo pode te transformar. Ele pode pegar os pedaços quebrados da sua vida e criar algo lindo, algo que glorifica a Deus e abençoa outras pessoas.
porque o poder de Jesus não está limitado pela profundidade do seu erro. Está limitado apenas pela sua disposição de se arrepender, de mudar, de escolher um caminho diferente. Camila escolheu. E essa escolha salvou não só a alma dela, mas a alma da mãe que partiu em paz, e as almas de centenas de outras pessoas que ouviram a história e decidiram também se entregar a Jesus. Hoje, em algum lugar do céu, Dona Marlene está sorrindo, vendo o fruto das orações que ela plantou nos dias mais escuros. E aqui na terra, Camila continua contando a história, não para se gloriar, mas para glorificar aquele que transforma monstros em missionários, ódio em amor, morte em vida. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que nunca desiste de nenhum de nós, que ouve as orações das mães que intercedem, que aparece nos momentos mais desesperadores e diz: eu ainda tenho planos para você. Levanta e anda. Se você está lendo ou ouvindo esta história e reconhece que está maltratando alguém que você deveria amar, alguém que está orando por você, alguém que se sacrificou por você, saiba que ainda há tempo. Jesus está te chamando agora, neste exato momento, assim como ele chamou Camila. Ele está te mostrando a verdade sobre suas ações, sobre seu coração, sobre o caminho de destruição que você está seguindo. E ele está oferecendo a mesma escolha. Continue sendo quem você é ou transforme-se em quem ele te criou para ser. A decisão é sua. Mas saiba que do outro lado dessa decisão está liberdade, está paz, está propósito, está vida abundante. Do outro lado dessa decisão está Jesus, de braços abertos, esperando para te abraçar, para te perdoar, para te transformar. Não espere até que seja tarde demais. Não espere até que você tenha causado danos irreparáveis. Escolha agora. Escolha Jesus. Escolha a transformação, escolha a vida. Deixe nos comentários suas orações, seus testemunhos, suas histórias de transformação. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas possível. Cada compartilhamento pode mudar uma vida, pode tocar um coração, pode salvar uma alma. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.